Essa é a maior fake news dos tempos de Jesus e essa fake news ela perdura até aos dias de hoje. E eu vou te contar tudo aqui porque a verdade aqui é sempre na lata. Esse texto, ele me chama muita atenção porque, sinceramente, eu nunca vi ninguém comentar sobre esse assunto e, de forma muito peculiar, esse texto ele só se encontra no livro de Mateus, no último capítulo, que é o capítulo 28. Nesse capítulo está falando sobre a ressurreição de Jesus. E, como você deve saber, quando Jesus foi crucificado foi por causa dos principais sacerdotes, fariseus, doutores da lei da época, que fizeram a cabeça de Pilatos e houve tudo aquilo que aconteceu a crucificação de Jesus. Acontece que eles sabiam que Jesus tinha dito que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então, com medo de que na cabeça dele, Jesus não ia ressuscitar, isso era uma grande mentira. Mas com medo de que os discípulos contassem isso, que Jesus tinha ressuscitado, inventassem na cabeça deles, inventassem que Jesus ressuscitou, então eles pediram a Pilatos para colocar uma guarda na frente do sepulcro, colocar ali sentinelas que ficassem vigiando o sepulcro de Jesus, né? Um homem muito rico foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, abriu um túmulo numa rocha, colocou o corpo de Jesus ali e uma grande pedra que ficava na frente ali para ninguém abrir o sepulcro. A questão é que essa guarda ficou lá, Pilatos cedeu para que esses soldados ficassem vigiando pelo menos até o terceiro, quarto dia ali provavelmente, para que depois que o terceiro dia passou, tranquilo, a profecia de Jesus não ia se cumprir de que ele iria ressuscitar. No terceiro dia, Maria Madalena e outra Maria, elas foram ao sepulcro para poder checar, né? Será que o mestre ressuscitou e tal? E antes delas chegarem lá, houve um grande terremoto, e esse terremoto foi por causa de um anjo que desceu do céu e abriu ali a porta do sepulcro. E os soldados que estavam ali vigiando o sepulcro, eles ficaram tão aterrorizados que eles desmaiaram. E nesse desmaio, Maria Madalena chegou, mas a outra Maria, e o anjo disse, olha, como Jesus havia dito, ele não está aqui, se vocês quiserem pode até dar uma olhada ali, mas ele ressuscitou e vocês vão encontrar ele quando vocês forem ao encontro dos outros discípulos. Vocês vão para lá, vão contar para os discípulos, só que vocês vão encontrar com Jesus. E dito e feito, elas saíram dali, Jesus se encontrou com elas saíram radiantes, e depois Jesus se encontra com os outros discípulos, né? Atravessa a parede, mostra as suas mãos e diz, olha aqui, os furos dos cravos, realmente sou eu, ressuscitei, e tem todo o desenrolar que a gente já conhece das Escrituras. Só que, aonde vem a fake news? Os soldados, depois que eles levantaram, que eles acordaram, que viram tudo aquilo que eles tinham presenciado e o corpo de Jesus não estava mais lá, eles foram aos principais sacerdotes, aos fariseus e contaram o que aconteceu, a experiência angelical que eles tinham tido, como foi sobrenatural tudo aquilo. E pasmem, os sacerdotes, os principais sacerdotes da época, eles criaram uma fake news. Eles disseram, isso não pode ser contado para ninguém. Olha só, eles não acreditavam, tudo bem, mas houve uma experiência celestial que os soldados estavam contando e ainda assim eles preferiram que aquela verdade não fosse disseminada. Então eles se juntam uma grande quantia de dinheiro e dão na mão dos soldados e dizem, vocês vão contar que vocês pegaram no sono, vocês dormiram, e enquanto vocês dormiam, os discípulos de Jesus foram lá, abriram o sepulcro e roubaram o corpo de Jesus para inventar essa mentira de que ele ressuscitou. Olha só como que eles tiveram essa façanha. E o pior, os soldados não podiam dizer que tinham dormido em serviço, porque isso eles poderiam até ser condenados, porque não se dorme em serviço. Se eles dormirem em serviço, acabou a reputação deles como soldados. Eles poderiam ser presos, eles poderiam ser condenados à morte.
Mas os principais sacerdotes da época disseram para eles: fiquem tranquilos, porque se isso chegar ao governador, nós vamos persuadi-lo e não vai acontecer nada com vocês. O que a gente quer é que vocês contem essa história agora para todos os judeus, e foi o que esses soldados fizeram. Contaram essa mentira, essa fake news de que Jesus não havia ressuscitado coisa nenhuma, que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus enquanto eles pegaram no sono. E o pior, os judeus acreditaram nessa história e acreditam até o dia de hoje. Apenas aqueles que tiveram encontro com Jesus, aqueles que leram as Escrituras, que o coração foi aberto, é que entenderam a ressurreição de Cristo. Agora, aqueles judeus mais fechados, esse boato, essa notícia, essa fake news, ela foi espalhada de forma tão grande que houve essa confusão na cabeça dos judeus que se perdura até os dias de hoje, e isso está escrito na Bíblia. O último versículo ali de Mateus fala sobre isso, que essa fake news, essa mentira, ela perdura até os dias de hoje. Eu não sei se você já sabia desse texto, mas essa é uma grande questão que a gente precisa lembrar, que os judeus eles não entendem muito, né? Não acreditam no Messias, não acreditam na ressurreição. Talvez muito dessa crença por causa dessa fake news que foram espalhadas pelos soldados romanos que estavam fazendo ali a segurança do sepulcro de Jesus. Que absurdo, né? Que absurdo. Então, fake news não surgiu agora, surgiu há muito tempo atrás. E o pior, o que mais nos deixa espantado, eram os principais sacerdotes da época, eram aqueles que deveriam ouvir a Deus, eram aqueles que deveriam saber o que Deus estava fazendo, mas na verdade eles preferiram não acreditar nem numa experiência sobrenatural que os soldados tiveram e preferiram embarcar numa grande mentira. E aí, você sabia disso? Se você sabia, se você não sabia, conta aqui para mim, deixa o seu comentário e o que você acha sobre isso. Eu te vejo em um próximo vídeo.